Opa, beleza? Então vamos lá, né? Aqui é o professor Clístenes e vou tentar corrigir esse exercício aqui com vocês. Resolva a equação de quarto grau, sabendo que duas das suas raízes são menos 2 e 1, tá? O que eu vou resolver aqui? Eu já tenho duas raízes, eu tenho que encontrar mais outras duas, porque são um polinômio de quarto grau. Pode ser que elas sejam iguais, se a gente fala de multiplicidade e tudo, mas eu só quero simplesmente calcular esses valores. O que eu sei então? Vou no mecanismo mais prático que tem, que é o de Brillouin-Ruffini. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar todos os coeficientes que tem. Olha lá, do x elevado a 4 é 1, do x ao cubo é menos 1, do x ao quadrado é menos 2, do x elevado a 1 é 6, e do x elevado a 0 é menos 4. Vou copiar eles todos aqui nessa ordem. 1, menos 1. Ah, professor, e se não tivesse tipo um x ao quadrado? Aí eu colocaria 0 no lugar dele. Ele tem que seguir essa sequência aqui. Então, não tem um elemento, coloca 0. Bom, ele falou que uma das raízes é menos 2 e a outra é 1. Ele coloca a primeira menos 2 para eu fazer ter um trabalho grande com menos 2. Só que eu vou colocar aqui o número 1 para eu começar a resolver. Se 1 é raiz, eu vou resolver por ele. Aí o que eu faço? O mecanismo prático de Brillouin-Ruffini pede que você copie o primeiro coeficiente e daí você vai fazer esse primeiro coeficiente multiplicado por uma das raízes e aí você soma o resultado com o próximo coeficiente. Então, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, com menos 1, 0. 0 vezes 1 é 0, com menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 6 dá 4. E 4 vezes 1 dá 4, com menos 4, 0. E esse último elemento aqui, ele sempre vai ser o nosso resto. E óbvio que eu tinha que ter um resto 0 quando eu dividisse, já que 1 é uma das minhas raízes. Tá, o que aconteceu então? Agora eu cheguei e reduzi o grau do meu polinômio, que antes era de quarto grau, passou agora a ser de terceiro grau. E eu vou aplicar novamente o mecanismo prático de Brillouin-Ruffini, só que para a segunda raiz, para o menos 2. Aí eu sigo o mesmo padrão que eu tinha feito anteriormente. Então, olha só que legal. Você copia primeiro o primeiro coeficiente. Então, aqui a gente desce copiando o número 1. E a gente faz o mesmo movimento. Multiplica. E o resultado você soma com o próximo coeficiente. E assim vamos. Então, lá, 1 vezes menos 2, com 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Soma com menos 2 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Soma com 4, 0, como a gente esperava que desse. Porque a gente sabe que menos 2 é uma raiz. Então eu fiz um abaixamento de grau aqui. De quarto grau eu fiz cair para segundo grau. Esse coeficiente aqui, 1, é do x ao quadrado. Depois eu tenho menos 2x mais 2. E eu quero agora encontrar as raízes. Para encontrar as raízes é igual a 0. Não tem nada a ver com esses restos aqui não. Bom, para encontrar as raízes, vou usar um mecanismo prático lá também de encontrar o discriminante delta, que é B2. Então vamos lá, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Tá, aqui você tem que entender que você tem duas contas. O menos 2 ao quadrado vira 4, e o menos 4 vezes 1 vezes 2 fica menos 8. Resultado, delta igual a menos 4. Se eu estivesse trabalhando com conjuntos reais, eu já teria colocado minha resposta que não existe solução real. Mas a gente está num conjunto mais complexo, um conjunto maior, por isso o nome complexo. A gente vai trabalhar então com continuidade da raiz quadrada de menos 4. Aí eu vou usar a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que vocês chamam de Bhaskara, né? X é igual a menos b, então vai ficar 2 positivo, que era menos 2 meu b, mais ou menos a raiz de menos 4. E vou dividir isso aqui por 2, porque é 2 vezes o a. Beleza. Vou dar uma simplificada nisso aqui e vou ver o seguinte. Quando eu tirar a raiz de menos 4, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que raiz de 4 multiplicado pela raiz de menos 1. Raiz de 4 é 2, raiz de menos 1 é i. Então, sobrou para mim 2i. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais ou menos 2i dividido por 2. Agora, imagina que eu fui lá no numerador e coloquei o 2 em evidência. Aí eu cortei com o 2 do denominador. O que sobrou para mim em cima, então, se eu coloco em evidência? 1 mais ou menos i. Então, essas são as minhas outras duas soluções. Então, se eu tivesse que escrever aqui meu conjunto de solução, e não tem ordem para isso, eu colocaria que meu conjunto de solução tem, sei lá, menos 2, uma raiz valendo 2, uma valendo 1 mais i, e a outra valendo 1 menos i. Estão aí as minhas 4 soluções, como a gente queria. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até uma correçãozinha qualquer dessas aí. Obrigado.